Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Olá, muito bom dia para você que acompanha a Jovem Pan. Seja bem-vindo, começando aqui mais uma edição do nosso Morning Show. Semana começando agitada depois da confusão com o ex-presidente Lula. É a última semana da Copa do Mundo também. Você está convidado a passar a próxima hora e meia aqui com a gente. Vamos até às 11h30, hoje dia 9 de julho de 2018, segunda-feira. E eu já aproveito para passar aqui as nossas manchetes do dia, os destaques desse Morning Show. Lula livre, Lula preso. No país em que a insegurança jurídica sempre nos reserva fortes emoções, quem precisa de Copa do Mundo, não é mesmo? Ao emitir uma ordem de soltura em favor do ex-presidente da República, o desembargador Rogério Favretto caiu nas graças da torcida petista, mas foi desarmado por uma trinca formada pelo juiz Sérgio Moro, pelo relator da Lava Jato no TRF4 e pelo presidente do tribunal. Lula continua preso. Resgatando a fé na humanidade, as lições de solidariedade e coragem que emergem do resgate dos 12 garotos e do treinador de futebol isolados em uma caverna no norte da Tailândia. E o futuro da seleção na chegada ao Brasil após a eliminação diante da Bélgica, o técnico Tite se cala sobre a sua continuidade ou não à frente do Screte Canarinho. E o Neymar, hein? Sim, vamos falar dele também. A gente, o comentarista Walter Casagrande, segura aí, são assuntos para esse Morning Show. São só alguns dos destaques do programa de hoje, que está só começando, e eu convido você a participar também pelo Twitter. Paulinha, temos uma hashtag? É claro que sim, uma hashtag maravilhosa. Será que os nossos ouvintes querem a permanência do técnico Tite? Vinícius está ocupado agora ou vai dar a sua opinião? Está aqui daqui a pouquinho, numa Paulinha. correria louca. Mas você pode usar um meme, um gif, você pode até fazer o seu textão, respeitando o número de caracteres do Twitter, para defender a sua tese. Hashtag Tite fica ou sai. Participe do programa, se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, vale prêmio para vocês. E, claro, que tudo que vocês escrevem pra gente na hashtag Tite fica ou sai também faz parte da nossa transmissão do Morning Show. Vinícius Moura, Olá. fica ou sai? Fica, hashtag fica Tite, temos que ter aí uma continuidade, independente de um erro ou outro, né, que tem que ser aí analisado, é verdade, tem que ser feito algumas ponderações aí do trabalho de análise do Tite. Eu acho que na média do trabalho, não só na Copa do Mundo, mas no trabalho que ele realizou aí durante os 2 anos com a seleção brasileira, ele merece ficar e a gente tem uma projeção melhor para 2022. É bem que você não falou com o coração, né? Porque os corintianos estão doidos pro Tite sair para voltar pro Corinthians, É né? verdade, mas agora começou a era Loss, Vitor Brown, e ninguém segura. Era Lost, é isso? Espero que não. Ah, tá. Então é isso, no mais eu te convido para ver o Morning Show também pela internet, no aplicativo da Jovem Pan, no site jovempanfm.com.br. Também transmitimos o programa pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp. Tem conteúdo extra para você, acesse, se inscreva e também não deixe de acessar o nosso perfil no Facebook, é o Morning Show que está só começando. E a gente abre o noticiário de hoje falando sobre o resgate emocionante, delicadíssimo do time de futebol infantil isolado numa caverna no norte da Tailândia desde o dia 23. Paulinha, quantos integrantes desse grupo já foram resgatados até agora? Agora são 8, Vitor Brown. A gente tinha 4 confirmados ontem, né? Eles tinham dado um break aí nos resgates por causa da noite também, esperado o dia clarear e também observar o tempo. É tudo muito sensível ali, né? Esses caras que participam do resgate precisam estar 100%, os equipamentos em 100%, o tempo precisa colaborar. Alguns deles vieram até de outros países, exatamente, né? Tem uma equipe de mergulhadores 90 mergulhadores. Né? A britânica foi a que, inclusive, encontrou os meninos 9 dias depois do desaparecimento. E aí retomaram os trabalhos hoje e já está confirmado aí 8 meninos salvos. Ainda tem 4
ali dentro das cavernas, e o treinador, né? O treinador e 2 meninos, a gente tinha essa notícia semana passada muito forte, talvez não estivessem em condições para fazer a travessia imediatamente. Era uma informação que surgiu a semana passada, de que eles estariam muito debilitados por esse tempo sem comer e que talvez eles não estivessem aptos a fazer a travessia. A gente não sabe se confirma, mas fato é que a gente já tem 8 resgatados e ainda esses outros meninos ali. Espera-se que talvez eles esperem mais um tempo, porque agora a gente já tá chegando no período da noite na Tailândia. Tem uma diferença de quase 12 horas de fuso lá, já final da noite, já de segunda-feira, né? E quem sabe terminem aí com toda essa história quando recomeçarem os trabalhos. Mas muita gente ainda com dúvida, por que é que eles entraram dentro dessa caverna, né? O que é que eles foram fazer lá exatamente? Essas cavernas aí, a Tuan Luang, que fica dentro da Mulher Adormecida, como eles chamam na Tailândia, é um local turístico que, inclusive, fica fechado um período do tempo, exatamente por causa das chuvas, né? Desse risco de inundação. Mas o fechamento dessas cavernas só aconteceria em 1º de julho. E esses meninos foram ali excursionar, junto com o seu treinador, antes disso, no dia 23. Então, estava aberta para o público, então, teoricamente, apta para eles circularem ali. Foram se abrigar quando a chuva começou, mas não esperavam que fosse apertar tanto e que acontecesse esse alagamento, enfim, acabaram confinados, né? E quanto mais chove, mais eles tiveram que avançar dentro da caverna, né? Eles foram andando, porque a água poderia alcançá-los, né? Então eles foram até uma região da caverna que é mais alta, justamente para fugir do alagamento, da inundação, caso ela acontecesse, e aconteceu. E eles estão a uma distância tão grande que leva 6 horas de mergulho, né? As equipes e um estão mergulho levando 6 que não horas é para nem ir, um 6 pouco horas para voltar. fácil, né, Vitor? A gente viu aí as simulações feitas em televisão e em imagens, quer dizer, não é um mergulho onde não há nenhum impedimento. Normalmente os túneis eles vão se afunilando, chegam a um ponto em que o mergulhador precisa tirar aquele equipamento das costas para passar primeiro o equipamento, depois o mergulhador. Então, quer dizer, é realmente uma coisa muito difícil de ser feita até por mergulhadores profissionais, tanto que na semana passada a gente teve o óbito de um desses mergulhadores experientes que estava voltando, né? Porque na ida 5 horas, na volta 6 horas, e nisso acabou o oxigênio e a gente teve esse óbito entre as pessoas que estão participando dos resgates e são experientes. Os meninos, muitos não sabiam nem nadar, então quer dizer, fica bastante complicada a operação. Parece que de 3 a 2 mergulhadores acompanham cada criança, todo o percurso é marcado com cordas, né? Porque a água é muito turva também. Então, apesar de ter alguns lugares onde eles conseguem andar para passar para os outros túneis subaquáticos, é tudo marcado com corda, porque nem os mergulhadores experientes conseguem ir no freestyle aí para fazer esse resgate. Esse final de semana também muitos vídeos do Elon Musk, que é o dono da Tesla e da SpaceX, que foi mobilizado pelo Twitter por outras pessoas, que falaram, pô, ajuda, você que é um cara, né, que tem tudo quanto é tipo de tecnologia, você não pode mandar uma ajuda para lá. E o Elon Musk chegou a dizer que ia mobilizar a equipe para mandar para lá. Chegou a falar de algumas coisas que poderiam ser feitas, por exemplo, um tubo de nylon que poderia ser inflado para que as crianças saíssem a pé. Uma cápsula, né, em que ele poderia colocar um dos mergulhadores para entrar na Exatamente, caverna. Tem até um vídeo que ele publicou dessa cápsula, um vídeo que mostra que foi bem sucedido o teste. Você consegue colocar um adulto de tamanho médio dentro da cápsula, vetar completamente e fazer o transporte levando aquela cápsula ali por debaixo do mar. Não sei se seria o ideal para esse tipo de resgate, tem muita gente falando que como é muito estreitas as passagens, talvez, enfim, uma cápsula do tamanho de uma pessoa comprida não tivesse mobilidade para fazer isso. Não desse tempo também, né? Porque é uma corrida pra enviar, contra o tempo, né? Enviar isso para lá. Porque o grande medo é o clima cada dia agora, que né, passa, Paulinha? a fome vai aumentando, os caras vão ficando mais desnutridos e tal, né? Exatamente. E a chuva preocupa muito, né? Porque esse é o período das das chuvas de previsão é de que volte monções, a chover né? bastante. Exatamente. É por isso que eles estão choveu no correndo fim de contra semana, o né? tempo. Voltou Isso, a chover, a inundar um pouco mais. Então, exatamente. Esse é o período chuvoso, tanto que a caverna era fechada nos meses de julho, justamente porque se espera um volume muito grande de chuvas e isso pode inundar de fato a caverna, então não é seguro entrar lá, né? E aí você tem aí os resgatados que estão num andar especial do hospital, né? Voltando, saindo desses mais de 9 dias confinados já, né? Quase 15, 16 Já são 2 semanas, foi na outra 16 segunda-feira, dias, 23, exatamente. teve a do dia 30, agora a gente está indo pro 17º dia 17º. confinados, no escuro, sem ver a luz do sol, inanição, enfim, é um processo de recuperação também psicológico. Vamos ver o que acontece e espero que todos saiam resgatados. Essa equipe é merecedora de aplausos. Tem muita gente falando, graças a Deus. A Deus
talvez, para quem acredita, mas ao que a gente sabe, é essas pessoas que estão lá fazendo um esforço tremendo para fazer esse resgate, que realmente vai ser uma coisa heróica. Se todos saírem dali com vida, vai ser heróico de verdade. Parabéns para todos que estão nessa equipe aí. Dada a dificuldade que era toda a operação, até 3 dias atrás, até sexta-feira, ninguém ainda tinha muita noção de como seria, porque ainda se cogitava na sexta-feira de deixar os meninos lá por meses. E, inclusive, como você falou agora há pouco, que um mergulhador morreu no meio da semana passada tentando entrar e tal. Foi uma operação completamente complicada, como o Brau também colocou, correndo contra o tempo. E ontem todo mundo acordou e já viu assim, olha, os meninos já começaram a ser resgatados. Ontem de manhã até... Ontem Isso, 4, né? né? Até o horário da noite, 4 resgatados. Aí eles fizeram esse break para esse horário da noite, retomaram. A gente tá uma diferença de 12 horas, né? Com a Tailândia. Então hoje já se confirmou mais esses 4 resgatados. Sinceramente, se eu fosse um desses meninos, eu ia falar, não vou. Me deixa aqui até a água baixar, porque é muito complicado. A gente viu as simulações do mergulho Inclusive e tal. pelas idades, né? De 11 a 16 anos. São meninos São crianças, bastante né? jovens. Pré-adolescentes. Você E o imagina treinador, o dano que era um monge psicológico. budista, gente. Vocês viram essas matérias super interessantes com ele? Diz que ele é o que menos se alimentou, que ele usou desse aprendizado que ele teve como monge pra consumir o menos de comida e por isso ele é um dos mais debilitados, que ele usou de meditação para que as crianças se acalmassem. E ele é porque jovem, né? Ele tem realmente, 25 anos. Realmente ficar ali no escuro com essas crianças, né, nessa situação... Realmente, só depois pra gente ouvir essa narrativa, né? Pra entender um pouco do que eles passaram. Imagina se eles ficassem até o fim do ano, eu que se calculava, olha, até o período de chuvas baixar, tal, a partir de julho mais uns 3 meses, né? Então, lá pra outubro, novembro, 3 meses dentro do escuro, sem ver nada. O dano psicológico que ia causar pra essas crianças era absurdo, né? Porque você físico, fica sem talvez, saber se é né? dia, sem Falta saber se é de noite, sem saber se vitamina. passaram 3 semanas ou 2 meses, você perde totalmente a noção. Né? No final de semana, os mergulhadores trocaram cartas com eles, né? Buscaram ali Eles mandaram cartas os que os meninos tinham pras escrito. mães, né? Eles disseram pras mães que estavam bem, né? Perguntaram bastante da Pediram Copa do por Mundo, comidas né? especiais, né? Isso, Inclusive, eles foram convidados para participar da final da Copa do Mundo para estar lá, já que eles eram um time de futebol. Agora precisa ver como vai estar o estado de saúde e psicológico dessas crianças, se vai haver essa possibilidade. E apenas como um relato pessoal, é impressionante como depois que você se torna pai, você começa a acompanhar essas notícias de uma forma diferente. Desesperadora, né, Vini? Desesperadora, porque você se coloca na pele desses pais também, à espera de notícias, é uma coisa, realmente é uma aflição, é desesperador, como a Paulinha falou, e que bom, né, que essas crianças estão podendo aí ser resgatadas agora com vida, com saúde, e o mais rápido possível. Tomara, né? Tudo dê certo, o mundo inteiro acompanhando, com os olhos voltados lá pra Tailândia. A gente, é claro, vai trazendo todas as informações aqui ao longo do dia na Jovem Pan, combinado? Girando o assunto, a gente vai agora a Brasília para entender todos os aspectos da guerra jurídica travada ontem em torno da soltura do ex-presidente Lula, preso desde abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. José Maria Trindade, tá na hora da gente colocar o Nilson César agora para narrar os passos da justiça brasileira, porque a coisa tá mais emocionante que a Copa do Mundo, né, Zé? Bom dia. Tipo assim, domingão, amigos, hoje uma grande disputa, recesso no judiciário, e aí o desembargador Rogério Favretto decidiu libertar o ex-presidente Lula. Não vou É mais precisar ou chamar o menos Nilson assim, então, muito né, bom Zé? dia, Você já tá mandando bem aí muito na narração obrigado. já. Pois é. Amigos, uma grande disputa. Pois é, olha, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu numa linguagem assim meio futebolística, né? Então, estava um recesso, esse recesso judiciário em níveis superiores, da segunda instância para cima, já não é mais aquele antigo recesso do judiciário onde toda a justiça entrava em recesso e os prazos estavam suspensos, agora só nos tribunais superiores, né? E aí o desembargador Rogério Favretto decidiu atender um pedido de habeas corpus apresentado não pela defesa do ex-presidente Lula, mas um grupo de advogados. Pois bem, e aí ele libertou o ex-presidente Lula através de uma canetada. A Polícia Federal desconfiou, não aceitou e demorou a tirar o ex-presidente Lula da cadeia. Foi o instante em que o outro desembargador, que é o relator da Lava Jato no TRF4, Tribunal Regional Federal, é esse nome mesmo, Tribunal Regional Federal, 4ª Região, né? João Pedro Gebran Neto decidiu voltar e disse não vai liberar não.
Outro que reagiu foi o juiz de primeira instância, e este é famoso. Ele que fez todo o julgamento do caso Lula e, de férias, disse não. Lula não vai ser solto. E aí é que estava o grande debate. Rogério Favretto insistia de todas as formas para libertar o ex-presidente Lula. A Polícia Federal segurava, não deixava. E o juiz Sérgio Moro, de férias, deu os seus pitacos. E aí foi preciso entrar o árbitro de vídeo. A presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, editou uma nota que, para nós leigos, foi considerada bem água com açúcar, né? Ela defendeu ali ritos e hierarquia da justiça. Mas para os iniciados, isso aí é um assunto sério, porque ela estava dizendo que estava olhando tudo de longe e que tinha que ser seguido o rito, ou seja, o judiciário tem lá os seus caminhos e suas decisões para cada instante. E aí, Thompson Flores, presidente que estava em recesso, presidente do TRF, voltou e colocou as coisas nos seus devidos lugares. Ele primeiro decidiu que não havia a novidade apresentada por Rogério Favretto de que o ex-presidente Lula seria candidato e precisava se expressar. Aí o presidente do TRF lembrou que quando houve o julgamento do Tribunal Regional Federal, o ex-presidente Lula já era pré-candidato e era de conhecimento de todos. E mais, ele mandou o processo para o relator, o desembargador que pediu para Lula continuar na cadeia, João Pedro Gebran Neto. E aí tudo voltou à normalidade. O que estava em jogo? Os petistas e aliados queriam fazer de novo um grande teatro. Lula na rua, fazendo gravações, fazendo comício, e eles sabiam que seria uma liberdade temporária, um dia, talvez horas. Mas mesmo assim, valia a pena para as pretensões políticas do PT e aliados. Eles estão usando essa estratégia. Lula não será candidato, está inelegível, mesmo se fosse solto, né? Mas era esta a estratégia. Posso te dizer que não há nada para julgar o ex-presidente Lula nos próximos meses, não, viu? Ô Zé Maria, bom dia. É o Caio, tudo bem aí? Em Brasília, tudo bom tranquilo? Bom dia, tá sabe... calma aqui, viu? Você sabe que ontem quando eu não vi de é manhã... feriado aqui hoje. É verdade, só para nós aqui em São Paulo. Fim da Revolução Constitucionalista. Agora, você sabe que ontem quando eu acordei e vi essa notícia do Lula... Acordou tarde, hein? Acordei... Foi à tarde já. Não foi à tarde nada, foi de manhã. A não, ordem a para notícia soltura... saiu 1h. 9 horas. Foi o Caio estava em recesso. Não, tá valendo, foi uma tá da tarde não. Mas domingo tá valendo. Mas, Zé Maria, quando eu vi essa notícia, eu lembrei de você na hora, eu falei, porque eu lembro das suas afirmações ao longo da programação aqui do Morning, a gente vem falando sempre desse assunto, e você sempre categoricamente afirmou, não tem nada que possa tirar o Lula da cadeia em breve. E quando aconteceu isso, eu pensei, será que o Zé Maria falhou no comentário? Depois eu vi todo o rebuliço e falei, não, o Zé Maria estava certo, o Zé Maria não ia errar. Agora, não se especulou por aí um medo de que essa manobra fosse para que o Lula deixasse o Brasil? Alguém tocou nesse assunto ou não? Caio, ninguém falou sobre isso. Mas eu avaliei que isso seria, sim, uma possibilidade, né? Ele já está num beco sem saída. Ele está condenado e outras condenações virão. E eu acredito, Caio, que ninguém hoje foge. Nem marido foge mais de mulher. Depois do celular, de imagem, qualquer lugar do mundo que o sujeito estiver, sempre tem uma pessoa para fazer a fotografia. Mas no caso do Lula, ele poderia facilmente encontrar um refúgio numa embaixada, por exemplo. Aí não seria exatamente uma fuga para o escondido, mas sim um refúgio oficial. E isso seria possível. Ninguém comentou sobre isso, mas existia sim a possibilidade. Exatamente por isso que a Polícia Federal atrasou para decidir a justiça, para que a justiça decidisse. Não foi um dia bom para a justiça, acho que todo mundo errou. É bom lembrar, Caio, que ninguém discutiu em nenhum momento o conteúdo da denúncia ou mesmo da condenação. Não havia debate de mérito, e sim de institucionalidade, ou seja, quem mandava, de quem era a competência de julgar, né? Tamanha era a confusão. Errou o juiz Sérgio Moro, porque também ele não poderia deixar um desembargador. Veja bem, não é um juiz de primeira instância que acordou assim porque o Brasil perdeu, com raiva, meio nervoso, falou, hoje eu vou soltar o ex-presidente Lula. Foi um desembargador, que é um cargo de segunda instância na justiça e muito poderoso, né?
Exatamente, até então a gente nem sabia quem era, né, esse desembargador Rogério Favretto, mas ele tem um histórico que é bem interessante, é bom a gente ressaltar aqui, o Vini vai trazer pra gente um perfil, né, Vini, do desembargador Rogério Favretto. Bem interessante de ser investigado, né? Isso, pra gente levantar. Exatamente. Porque teve muita coisa que saiu por aí, algumas verdades, algumas mentiras. A gente vai contar aqui pro público do Morning Show quem que é o Rogério Favretto, que determinou aí a soltura do ex-presidente Lula, o desembargador do TRF4, que foi, de fato, filiado ao PT em 1991 até 2010, quando ele pediu a desfiliação para se tornar juiz, portanto, 19 anos aí a filiação do Favretto com o PT e ocupou cargos importantes, cargos de confiança ligados aí a algumas figuras do PT, como o Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro da Justiça. O Favretto foi procurador-geral de Porto Alegre entre 97 e 2004, e o Tarso foi prefeito de Porto Alegre nesse período, né, entre 2001 e 2002, e depois o Favretto foi de 2007 a 2010 secretário nacional de reforma do Judiciário no Ministério da Justiça, quando o Tarso Genro também comandava a pasta. Além disso, o Favretto teve cargos no governo Lula. Em 2005, ele foi nomeado assessor especial da subchefia jurídica da Casa Civil da Presidência da República, e em 2006 ele foi chefe da consultoria jurídica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E ele também, Brau, foi nomeado, né, em 2011 a esse cargo que ele ocupa agora pela ex-presidente Dilma Rousseff. Aí é bom também ressaltar que ela escolhe baseado em 3 nomes ali que são definidos pelo próprio tribunal, né? Eles colocam ali, fazem uma lista tríplice elaborada pelo tribunal, e aí a Dilma, desses 3 nomes, teve que escolher um, escolheu o Favretto. Coincidentemente, Caiu no... que por acaso foi 20 anos filiado ao PT. O plantão dele, né, uma coincidência. Mas tinha outras 2 opções. Tinha outras 2. Pelo amor de Deus. Longe de mim, ai de mim, falar alguma coisa. E em 2017, que aí no ano passado, tem até uma matéria também da Folha de São Paulo, que mostra um pouquinho do perfil do Favretto, que ele sempre foi aí um crítico da Lava Jato. É um grande câncer no Brasil, essa Lava Jato. Já disse que a operação aí poupa corruptores e cede ao clamor popular e à mídia, e ele foi o único a votar pela abertura do processo disciplinar contra o juiz Sérgio Moro na divulgação daquele grampo do Lula com a ex-presidente Dilma, né? Mas, contudo aí, né, Vitor Braun, ele nessa decisão que manda soltar o Lula, ele afirma que, como há recursos disponíveis à condenação, o ex-presidente está sendo prejudicado aí como pré-candidato por não poder participar das sabatinas. Então ele justifica tudo realmente como este fato novo. E a Rádio Guaíba, que foi a única rádio de Porto Alegre que ele concedeu entrevista, ele também esclarece que essa decisão em nada tem a ver com seu passado político. Vamos ouvir. Pessoas têm sua atividade profissional. Eu sempre fui um servidor público, ocupei cargos de gestão nas áreas jurídicas. Se eram governos que tinham alguma, como todos os governos têm alguma relação político-partidária, eu tive também vinculação. Agora, no momento que eu assumi, e foi por opção que eu participei de seleção do 5º Constitucional pela Ordem dos Advogados do Brasil, eu assumi o compromisso e eu sou um magistrado, não tenho apreço e nem desapreço a partido, a pessoas, a gostos sociais, políticos, de gênero e tal. Eu decido de acordo com a fundamentação. O dia que encontrarem uma decisão minha, concretamente, e disserem que ela tem algum beneficiamento por uma relação, ela pode ser atacada. Agora, ataque pelo fundamento, não por essa razão. Tá aí a entrevista, então, do Favretto à Rádio Guaíba, negando, né, que seu passado político possa ter interferido aí nessa decisão, Vitor Braun. Pois é, né? Ô Zé Maria, aí o PT adora pedir sempre o impedimento do juiz Sérgio Moro, né? Sempre quer que o juiz Sérgio Moro seja afastado dos casos que se referem ao ex-presidente Lula, mas no caso do desembargador Favretto não viu nenhuma irregularidade, né? Essa filiação dele ao PT não seria nenhum impedimento para que ele levasse adiante a soltura do Lula, né? Pois é, mas a justiça é assim, né? Cada um puxa a brasa exatamente para a sua sardinha. É importante dizer também que
são pessoas humanas e esse poder que é dado a um juiz para decidir a vida das pessoas, né, prisão, soltura e vários outros assuntos, isso não é para ele, é em nome da lei e em nome da Constituição. É como um policial que recebe uma arma para agir com o monopólio da violência, ele não pode sair atirando a esmo, né? Ele tem que usar essa arma em virtude da sua função, ou seja, em defesa do cidadão. É a mesma coisa. Agora, esse episódio mostrou claramente de que um juiz que esteja de plantão ou uma decisão maluca dessa, a estrutura da justiça funciona e a hierarquia é imposta e a realidade, ou seja, a Constituição, a lei, as decisões jurídicas voltam a prevalecer. É por isso que eu não fico muito preocupado com esta ida da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, para a interinidade da presidência da República, porque eu sei que ficou provado nesse episódio que quando um plantonista toma uma decisão maluca como esta, logo a paz é restabelecida. É que estão dizendo que Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo, né, vai assumir a presidência a partir do dia 17 até o dia 27, 10 dias. Aí já estão dizendo que é o tempo em que os petistas podem apresentar no Supremo e ele, como plantonista e como presidente do Supremo, poderia soltar o ex-presidente. Mas a gente vê aí claramente, e eu destaco a nota considerada insossa por muitos, né, da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, dizendo que o judiciário tem os seus ritos e suas hierarquias. Ela volta e põe a coisa no lugar. Então não adianta esse assodamento. Veja bem, o presidente Michel Temer, Vitor, vai para Cabo Verde, fica lá de dia 17 a dia 18, e depois vai para o México, fica de 23 a 24, e depois vai para a África do Sul, fica de 25 a 27. A grande pergunta é o seguinte, nessas alturas, últimos meses aí do governo, o que é que o presidente Michel Temer vai fazer em Cabo Verde, México e África do Sul, né? Pois é, boa pergunta. Enquanto isso, a presidente Carmen Lúcia do Supremo assume a presidência da República, né? E aí, como você disse, o Dias Toffoli é quem vai ficar à frente do Supremo Tribunal Federal. Agora, sem dúvida, essa patuscada envolvendo o ex-presidente Lula movimentou a corrida eleitoral, né? Os pré-candidatos se manifestaram, né, Caio? Se manifestaram. Praticamente todos eles disseram alguma coisa. E isso, eu digo praticamente todos eles, porque o candidato Ciro Gomes não se manifestou sobre o assunto. Agora, a Marina Silva, o Álvaro Dias, Geraldo Alckmin, Amoedo, o pessoal da esquerda... Jair Bolsonaro falou com a gente ontem, inclusive, durante a cobertura. Aliás, mais de 500 mil de visualizações ontem, no domingo. Jovem Pan, desde o começo da tarde, esteve no ar, na AM, FM. Foi uma cobertura de fôlego, mais uma. E muita gente acompanhou com a gente agradece, né? Vale a pena ainda ir ao YouTube, assistir aos vídeos, porque o assunto ainda está bastante quente e é bom saber, é importantíssimo saber o que cada candidato pensa sobre o assunto. Por quê? Vamos lá, a Marina Silva, ela emitiu uma nota, que eu vou ler um trecho aqui para quem está ligado no Morning Show. Deixa eu só abrir aqui. A Marina Silva disse o seguinte sobre tudo que aconteceu nesse domingo. A atuação excepcional do magistrado durante um plantão judicial de fim de semana, não sendo o juiz natural da causa, não deveria provocar turbulências políticas que coloquem em dúvida a própria autoridade das decisões judiciais colegiadas, em especial a do Supremo Tribunal Federal. Tá criticando o plantonista, né? Exatamente, criticando o plantonista. O Álvaro Dias também se colocou contra tudo isso que aconteceu ontem, criticando o plantonista. Ele disse que esse habeas corpus é uma espécie de anarquia do Poder Judiciário e causa indignação e revolta na sociedade. Disse ainda que o juiz Rogério Favretto é um desembargador aloprado que serviu os governos petistas, como o de Tarso Genro e o do próprio Lula. O Alckmin, como sempre, ficou em cima do muro, perdeu uma grande oportunidade para se posicionar, perder essa máscara que ele tem de isento de tudo. Ele colocou que manter o Lula ou qualquer outro cidadão brasileiro preso não pode ser uma decisão política, mas sim da justiça. Alckmin. E o João Amoedo do Partido Novo, esse sim se posicionou e colocou no Twitter também: é um absurdo, o desembargador se desfiliou do PT em 2010, mas essa decisão mostra que ele continua a trabalhar pelo partido. A Manuela Dávila do PCdoB, que me acha machista, e o que eu acho uma pena, porque eu acho muito bonita, ela falou o seguinte:
que tem que se honrar as leis nesse país. E o Lula tem que ser solto. Aí um grande posicionamento da Manuela Dávila. E o Guilherme Boulos disse que tudo isso, as atitudes do juiz Sérgio Moro para barrar a decisão do desembargador que queria soltar o Lula é inadmissível. E aí ele disse que o Moro se acha um xerife e age politicamente. Pois é, tá aí as manifestações dos pré-candidatos à presidência. A gente tem uma fala do Jair Bolsonaro, né, Por Caio? favor, faltou o Bolsonaro. Eu não separei uma fala de cada um, porque a maioria se posicionou por escrito, pelo Twitter. O Bolsonaro conversou conosco, vamos ouvir as palavras dele, por favor. Eu fico às vezes pensando, o Lula e o Zé Dirceu, tendo em vista que poderiam ter saído do Brasil, né, de forma clandestina ou não, até há pouco tempo, a partir do momento que aceita passivamente ir para a cadeia, porque tem uma carta no bolso. Eles não confiam na legislação e confiam, sim, naqueles que eles indicaram para várias esferas do Poder Judiciário. Então, essa questão ideológica é muito forte. No Brasil, eu tenho dito ao longo do tempo que ela é tão ou mais grave até que a própria corrupção. É isso. Então o pré-candidato Jair Bolsonaro. Ô Zé Maria, já vou me despedindo de você, mas a semana promete, vai ser agitada, tá bom? Um grande abraço. É isso, obrigado. E olha, é tempo mesmo. A gente cobra sempre exatamente este silêncio cúmplice, que é muito grave. Política é isso. Nós fazemos esse papel aqui, não somos candidatos a nada, né? Os políticos, a partir de agora, nessa nova política, tem que esquecer aquela história de tapinha nas costas e como vai seu pai. E sim, posicionamento, postura. É isso que o eleitor quer. Muito obrigado, Vitor, e parabéns pela cobertura de ontem. É um orgulho participar da equipe, foi muito bom. Foi sim, valeu, Zé Maria, para todos nós. Grande abraço. Fala, Caio. Brown, deixa eu só fazer uma reflexão. O PT já falou por diversas vezes que o Lula, inclusive no dia da prisão dele, ele se arrependeu de uma coisa, que era não ter controlado a imprensa. E existem várias manifestações que nos levam a enxergar o tanto que o PT tenta manipular o judiciário também. Você pega esse desembargador, Rogério Favretto, que foi filiado ao PT por 20 anos, quase 20 anos, de 91 até 2010. Ele, além disso, de ser filiado ao PT, se desfiliou para ser desembargador, enfim, mas é impossível que uma ideia que esteve impetrada na cabeça de um sujeito por 20 anos, de 2010 para cá, ela já tenha se disseminado. Não, virou uma simbiose a simpatia que ele tem pelas ideologias do PT. Isso é evidente. Se você acredita numa coisa por 20 anos, não vai ser da noite para o dia que você vai desacreditar. Além disso, esse desembargador que estava de plantão foi contra, não só decidindo pela primeira vez, mas depois se posicionando firme na posição dele, na decisão dele, mesmo depois do relator ter falado, não é para soltar. Ou seja, ele vai contra pessoas superiores a ele, porque o Gebran Neto é o relator do caso. Ele zombou do TRF4, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porque 3 desembargadores do próprio TRF4, depois do mesmo tribunal, 5 desembargadores diferentes, viraram e falaram, é para prender o Lula. Ele zomba da decisão de outros desembargadores que são maioria perante a ele. E ele também zomba da justiça porque o argumento para soltar o Lula era, há um fato novo, a pré-candidatura do Lula. A gente não está em agosto, a gente não está em registro de candidatura, não está dias antes do registro de candidatura. E isso não é fato novo. No começo do ano, o Lula fez, inclusive, carreatas pelo Brasil afora. E mais, qualquer presidiário que queira ser solto pode alegar agora que é pré-candidato? Exatamente. Peraí, ele tá zombando da justiça porque isso não é um fato novo, é caçoar da justiça. Isso não é um fato novo. O Lula, desde o ano passado, já tá falando que ia ser candidato, isso não é um fato novo. E ele zomba da justiça porque o próprio Lula votou na lei da ficha limpa, sancionou a lei da ficha limpa, que a justiça diz, um sujeito que é condenado em segunda instância não pode ser candidato a nada, é ficha suja, ponto, acabou. E esse desembargador de plantão acha que pode ir contra o próprio tribunal ao qual ele pertence, o TRF4 de Porto Alegre, e pode ir contra a justiça mais uma vez falando, essa lei da ficha limpa não diz respeito, eu quero soltar o Lula, eu tenho esse poder. Que espécie de desembargador é esse que acha que está acima da lei nesse tanto? Como que ele pode insistir, mesmo contra o relator do caso, mesmo contra a lei da ficha suja e mesmo contra... É um fato novo. O Lula está falando desde o ano passado.
Então eu convido todos os cidadãos, ainda bem que a gente tinha a foto dele aqui, tava vendo, a saber muito bem quem que é esse desembargador, andando pelas ruas e tal, porque, é desembargador, é juiz? Não, é um servidor público, ele está servindo de acordo com os interesses da sociedade. Deveria, esse é o caso dele, né? Tá falado. Vamos dar uma desanuviada, dar uma aliviada aqui no nosso noticiário. Vamos falar de entretenimento agora. O cantor Mumuzinho é o grande vencedor do show dos famosos do Domingão. É isso, Vini? É isso, Bruno, mas você sabe que realmente deu uma desanuviada aí esse tema, mas durante o programa teve vários discursos políticos, né? Porque acontecia em meio aí ao Domingão do Faustão. As notícias, né? Sobre a soltura ou não do ex-presidente Lula. Então, o Faustão adotou todo um discurso político ali durante todo o Domingão. Os jurados também do Show dos Famosos se posicionaram, principalmente Miguel Falabella, Cláudia Raia também falou, como é de praxe, né? Como tem sido praxe já durante o Faustão tem falado Faustão. bastante, né? O Faustão tem se manifestado bastante sobre política, né? Feito comentários, né? Fez alguns até contra a Globo, né? Quando ele criticou a vinheta de final de ano, né? Sim. Diz que a gente canta o ano inteiro, que é tempo de renovação, nunca muda, né? Geralmente ele se coloca no papel de crítico a todos que estão ali no poder. Ele fala que tem que mudar tudo, inclusive chamando a população, né? Se quiser alguma reforma de verdade, que agora a gente tem a chance durante as eleições. Mas vamos falar então do Show dos Famosos, porque o Mumuzinho venceu, surpreendeu, né, Brown? Porque no começo você tinha ali o Thiago Abravanel, né, como um dos favoritos. Vi vários famosos, inclusive ontem a Fernanda Souza, eu tinha visto mais uma colega dele também, fazendo torcida por ele nas redes sociais, no Instagram, né? Tava todo mundo torcendo e dando como favas contadas a vitória do Thiago, né? Do Thiago Abravanel. Porque era um cara já também de musical, que já apresentava realmente novas facetas, então você já se imaginava que o Abravanel ia se destacar na competição. Mas o Mumuzinho, ele cresceu demais, ele evoluiu demais, e eu acho que mereceu também, Brown, pela identidade que ele criou na competição. Ele contou uma história durante as apresentações dele, né? Ele teve uma trajetória ali onde ele prestou homenagens a grandes personalidades negras do mundo musical. Então ele fez o Simonal, ele fez o Stevie Wonder, ele fez o Cartola, ele fez a Ludmilla, que é mais atual, né? Uma personalidade pop atual. Aí ele fez a Alcione, que foi o ápice, né, foi super aplaudido, até pelo timbre da voz, da apresentação. Né? A apresentação de ontem, da final? Não, a da final. A da final, ontem ele fez a dona Ivone Lara. Ah, tá, né, que morreu esse ano, né? Morreu esse ano, inclusive, então, ainda mais em tom de homenagem, né? A dona Ivone Lara, que foi uma grande personalidade aí do samba. Vou pedir pra Fabi até tocar pra gente aí essa primeira apresentação do Mumuzinho no Show dos Famosos, onde ele faz um pouquinho da dona Ivone Lara. Pode soltar, Fabi? Eu estou aqui, o que há? Por onde chamar? E realmente impressionou, ele fez até aquela postura um pouquinho curvada da dona Ivone Lara, ficou realmente muito parecida, a caracterização estava igual e a voz se aproximou bastante também. Ele recebeu nota 10 dos 3 jurados, né, do Miguel, da... Ô Vini, você vai deixar a gente ouvir a apresentação ou não? Pode ouvir. Ah, tá, obrigado. Tá bom, Caio? Ainda não, peraí. Vamos lá. Ele recebeu nota 10 dos 3 jurados, né, da Cláudia, do Miguel e do Boninho, e 9.9 do público de casa e também da plateia. É muito alto também, né? E ficou em Na verdade, essa nota, o 9 da frente nunca vale. É assim que eles dão. É sempre 9 ponto alguma coisa. Isso. Que na verdade é 9.7, é 7 na verdade. Só que a pessoa dá 9.7. Eu acho. A pessoa tem vergonha de dar uma outra nota que não seja 9 ponto alguma coisa. Eu nunca vi. Entendeu? 6.3. Não tem, é Não, 9.6. nem 8 ponto nada. 6 seria 9.6. 7 seria 9.7. É igual o carnaval, né? Fica sempre Fica em 9 mais alguma elegante, coisa. mas dá pra fazer a diferenciação no placar. É isso. É uma boa. Porque o jurado ele sempre parte do 10. Aí cada defeito que ele vê ali na apresentação, ele vai tirando um décimo, né? Acho que é assim que é feita mais ou menos a avaliação dele. Eu, pelo menos, se eu fosse jurado, eu faria dessa forma. Miguel né? Falabella tava ontem, não? Porque ele é jurado, não é? Eu já falei isso. E se manifestou politicamente, fez comentários sobre a prisão do Lula. Tava lá.
Cara, sabe por quê? Porque é ao vivo o programa, não é? Por tá quê? aqui? Vai, calma. Bom dia, É porque Caio. eu tava Tudo Tem bem? na motivo, próxima tem nota, me desculpa. Vai lá. Ah, você vai me responder? Ele tava lá. É ao Tava vivo lá. o programa ou não? É ao vivo. Porque ele foi, então, de helicóptero, não é possível. Porque eu vi ele ontem, no horário do almoço, mais ou menos, ali na Rua Augusta. E é no Rio, não é? No Rio? No Rio de Janeiro. Não, em São Não, Paulo. não, em São o Paulo. Faustão grava em São Não é aqui em Paulo. Faustão grava em Você grava em São Paulo? Sim. Ah, então, desculpa, É uma por das interromper, coisas que pode fazem continuar. parte do contrato especial do Faustão com a Pois Globo, é. é ele gravar em São Paulo. Tem alguma coisa que você saiba, Caio? Você quer contar pra gente? Fica à vontade, Eu viu? vou- Mais buscar alguma um coisa do café seu ali, ó, dia já volto. ontem? Mas então, Mas como e- eu falava, aí ele recebeu 10 dos jurados, 9.9 de casa e da plateia. E na apresentação que ele fez ao Alcione, ele recebeu 10 de todos, tanto dos jurados como de casa, como da plateia. Foi a única vez nessas duas edições que isso aconteceu, né? A primeira edição quem ganhou foi o Ícaro Silva e agora o Mumuzinho vencendo, além do Thiago Abravanel nessa final, o Silvério Pereira, que também foi muito bem, também cresceu muito na competição e ontem fez a Edith Piaf. A Nayara Azevedo fez a Anitta, também acho que ficou bem legal a apresentação da Nayara Azevedo, aí se aproximou bastante da Anitta. É uma apresentação bem difícil, né? Porque você tem que cantar, tem que dançar, tem que rebolar, enfim, tem um fôlego ali, né, que é necessário para fazer esse tipo de apresentação. E a Elga Neumezix, eu nunca sei falar o sobrenome dela, que fez a Liza Minnelli e ficou no quinto lugar. Mas o Mumuzinho se mostrou realmente um grande talento, é um cara que a Globo tem aproveitado, fez aquele remake dos Trapalhões, onde ele foi o que mais se destacou, né, fazendo o Mussum, e agora também no Show dos Famosos, onde ele cresceu demais. Vamos botar também, Fabi, a apresentação dele quando ele fez Alcione, vamos relembrar um pouquinho, Vamos lá. onde foi o ápice aí o timbre, né, dele fazendo Alcione. Mas olhe, não vive tão bom. Se for nascer de tom, comigo não rola. Sou de mim. E ele se deu bem, Brau, porque na final zeraram todas as notas das apresentações anteriores. Porque como ele começou um pouquinho mal, né, o Miguel Falabella até falou ontem durante a crítica dele, falou, a gente, na sua primeira apresentação, a gente fez bastante críticas a você e você entendeu e cresceu. Então ele ficou um pouquinho prejudicado naquela média geral. Né? Então, por exemplo, se fosse ontem essa média geral, talvez o Thiago Abravanel tivesse até vencido, né? Por tudo que ele acumulou durante É mais regular, né? a competição. Mas como zerou, o Mumuzinho acabou se dando bem aí com a apresentação da dona Ivone Lara. E pra mim realmente mereceu, e acho que a internet também torceu bastante por ele aí. Tá de parabéns o Mumuzinho no Show dos Famosos, Vitor Brown. Beleza. E o almoço do Falabella tava bom? O Caio, ele come bem? Tá de saudável? dieta? Ah, muito engraçado. Não, ele eu tá passei bem? na rua e eu vi ele passando. Ah, tá. Você não viu o prato dele? Não vi, não me interessava. Ah, então Bacana, tá bom. Caio. Não Vamos dar interessava? sequência ao programa? Então vamos lá. Uma rápida parada, agora 10 horas e 44 minutos, horário de Brasília. E olha, Silvio Santos chegou, mas não é em ritmo de festa, não. É Silvio! É polêmica, viu? Ontem, durante o programa Silvio Santos, o SBT cortou um trecho em que o Silvio Santos fazia um comentário sobre o peso da Preta Gil. Essa história rendeu uma cortaram? polêmica Cortaram a danada. fita? Cortaram, Silvio. Cortaram Não vai ter. o Silvio Santos. Não foi pro ar? Na Mas não é- empresa do Silvio Santos. Pois é, que história é essa, Paulinho? O que é que aconteceu? Então, a gente falou até desse caso aqui no Morning Show no começo de junho, quando foi essa gravação do Jogo das Três Pistas com a Preta Gil e com o Davi Brasil. Aí teve uma polêmica que também foi pra internet, porque a Gabi Amarantos entrou e falou, gente, sério que vocês acham o Silvio Santos ídolo? O cara fez a gente crescer vendo o ridicularizar negros, mulheres, gays, plus e ganhar mídia com isso. Vocês estão mal de ícone, viu? Não dá mais pra normalizar isso. Então, aí aconteceu toda uma discussão a respeito Essa desse foi a Gabi tema Amarantos. na internet, através da figura da Gabi Amarantos. E
ontem, finalmente, a gente veria o que aconteceu, o resultado dessa gravação, e ficava a dúvida, né? Será que vão tirar o que foi dito pra Preta Gil ou será que vai ficar? E acabaram tirando. E o que o Silvio falou pra ela ali nessa gravação foi o seguinte: você está mais gorda do que da última vez que esteve aqui no SBT, mas o seu rosto continua bonito. E aí, depois disso, parece que rolou um mal-estar, que a Preta Gil ficou bastante monossilábica ali, respondendo, tipo, um cara de poucos amigos, não gostou. E ainda, pra reforçar a saia justa que aconteceu no programa, essa situação, durante o próprio jogo, aconteceu um outro lance que a gente vai ouvir agora. Tem no pneu, tá certo. Tem no homem, tem na música de carnaval. Alguém sabe? Não? Agora, levantou. Essa sabe. Esta vai levar os 50. Se ela acertar, eu dou 100. 100. Preta Gil. Hã? A Preta Gil. Preta Gil, você tem pneu? Tenho. Tem? Na barriga? Graças a Deus. Você tem homem? Tenho. Tem música de carnaval? Tenho. É ela mesmo. Pois é, então aí aconteceu essa situação que foi pro ar e que complementou tudo. Talvez tivesse que editar todas as situações, não ia ter programa, porque pelo visto foi bastante complicado. Pois é, e o pior é que essa nem partiu do próprio Silvio, né? Isso aí vem da produção, né? A brincadeira já é elaborada previamente. O comentário foi dele, é claro, na pessoa do Silvio, mas a brincadeira, o jogo de palavras ali com o pneu da Preta Gil a resposta, né? Foi a própria pessoa não era. Tá. Foi a pessoa da plateia que chutou isso, porque é uma livre associação de coisas que se coloca e você chuta quem é o nome. São as 3 pistas, Exato. né? E aí a pessoa da plateia fez esse chute e o Silvio... E ele levou adiante. Exatamente. Tá. Então... Ele que quase não gosta, né? Aproveitou a situação e ainda... Então fez uma edição, tirou essa frase? Tirou, mas continuou com essa brincadeira que eu não sei onde é que tava pior. Então, quer dizer, sei lá, tá complicado. E a cara da Preta Gil nessa hora foi realmente, assim, bem de poucos amigos mesmo. Ela tava bem constrangida, né? No momento da brincadeira. E como é que você soube disso lá atrás? Porque é a própria Preta Gil que havia divulgado a história? Logo depois que ela fez a gravação, comentou-se depois da gravação. Foi o comentário bem. Depois da gravação. Ah, tá. E de jornalistas que acompanharam também, a gravação. Não foi nem exatamente da Preta Gil. Gil. Porque a Preta até agora eu não vi uma grande manifestação dela também assim contra o Silvio Santos. Sabe-se que ela ficou realmente irritada, incomodada, né, com a situação, mas outras pessoas que se colocaram mais no papel de defesa, como a Paulinha falou, né, da Gabi Amarantos, que aí a história aumentou bastante, né? E agora a gente ficou sabendo desse outro fato aí do jogo das 3 pistas também, mas o comentário que deu início a tudo isso, o SBT acabou optando por cortar. E se cortou é porque o Silvio Santos ordenou que cortasse. Porque isso não passa sem o aval dele, né? A palavra final no SBT de tudo que acontece é do Silvio. Pois é, né? Então ela deve ter ficado bem não à vontade, né? Fora de si, né? Achou que, de fato, não dava pra ir pro ar daquele jeito. Agora, eu não quero nem falar especificamente sobre esse caso do Silvio, mas de algo geral. São recorrentes esses episódios de preconceito contra obesos e isso é um sintoma de quão doente anda a nossa sociedade. A obesidade é um problema muito grave. Vejam só esse dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Entre 2012 e o ano passado, o número de cirurgias bariátricas no Brasil cresceu 47%. É um aumento muito considerável, muito expressivo, né, Caio? Exatamente, Brown. Esse número de 47% de crescimento em relação ao número de cirurgias feitas no ano passado em relação a 2012. Corresponde, portanto, a um período de 5 anos. Entre 2012 e 2017 houve aumento de 47%. No ano passado foram 105.600 cirurgias bariátricas. Em 2012 havia sido 72 mil procedimentos. A fonte é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Para estar apto a fazer cirurgia bariátrica, você faz aquele cálculo do IMC, que é com base no seu peso, na sua altura. Pessoas com um índice a partir de 30, quando dá o resultado 30, já estão aptas aí a fazer a cirurgia bariátrica, porque já são consideradas com sobrepeso ou então beirando a obesidade. As pessoas obesas são aquelas que têm de 40 em diante o resultado do cálculo do IMC. Um aumento principalmente nas cirurgias foi na rede privada, nos hospitais privados, mas no SUS são feitos
mais ou menos 10% de todos os procedimentos realizados no Brasil, houve um aumento também de 17% em 2017 em relação a 2012. Agora, se a gente pegar um prazo de 10 anos, Brau, o crescimento foi ainda mais absurdo, ainda com base nos dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Um aumento em 10 anos de 224% das cirurgias. Tem, claro, dentro dessa população, desse universo, as pessoas que têm problemas. Você tem problema de coluna, você tem problema na traqueia, respiratório, de colesterol, daí por diante, causados pela obesidade, pelo sobrepeso. Mas dentro desse universo também tem as pessoas que estão fazendo cirurgia bariátrica pela questão estética, certo? Aquela pessoa que não se acha dentro dos padrões estipulados de beleza, né, pela sociedade, e o sujeito acaba engordando um pouco mais do que ele já tem de peso para estar apto a fazer a cirurgia e não recorrendo a alguns métodos alternativos. Pelo código de ética médico, pelas regras também estabelecidas pelo Ministério da Saúde, o sujeito ele já tem que ter, o paciente, para estar apto à cirurgia, não só o IMC a partir de 30 ou igual a 40, enfim, ou seja, se encaixar nas categorias de sobrepeso, ali, né, ou de obesidade. Ele também tem que ter, nos últimos 2 anos, comprovadamente, não ter dado certo em qualquer outro método alternativo à cirurgia bariátrica para emagrecimento. Mas como que se comprova isso? Como que os médicos exigem isso? Todos os médicos exigem isso? Com esse número absurdo de cirurgias? É algo que talvez não fique comprovado. Talvez. Mas, de qualquer forma, esses dados são muito assustadores. 226% de aumento nas cirurgias num período de 10 anos. E só para concluir o meu pensamento, a minha fala, aliás, em cima ainda dos dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, nos últimos 3 anos houve uma estagnação. O crescimento foi muito alto, mas nos últimos 3 anos vem diminuindo esse aumento em relação aos anos anteriores, o número de pessoas procurando cirurgias. Mas ainda é uma coisa muito absurda. A Sociedade de Medicina, de Cirurgia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, estima que mais ou menos 5 milhões de brasileiros ainda precisem de cirurgia ou estão no perfil certo para fazer a cirurgia. Só que se fosse fazer um procedimento por dia, demoraria 13 anos para zerar aí essa fila. É muita gente, não? É muita gente, é sinal de que a gente anda comendo muito mal e muito errado. Não só a gente, porque a obesidade é um problema de saúde pública nos Estados Unidos e também em outros lugares. E essa questão da cirurgia bariátrica, tem gente que vai lá e engorda para fazer a cirurgia bariátrica. Só que é uma coisa, é muito séria essa cirurgia, né? As consequências são muito sérias, a sua relação com a comida muda completamente. Tem uma questão de suplementação aí de vitaminas. E nem há certeza de eficácia, né? Há muitas pessoas que passam pela cirurgia e voltam a engordar, né? Porque é a questão da compulsão, né? Tem gente que troca a compulsão pela comida por compulsão por bebida, compulsão por compra. E essa questão da gordofobia mesmo, da sociedade realmente ter esse tipo de comportamento, achar que não machuca as pessoas. Eu até vou indicar um livro que eu tô terminando de ler, chama-se A Gorda, que é de uma escritora portuguesa, a Isabela Figueiredo, e que conta exatamente a história de uma menina que lidou com obesidade a vida inteira e que em um dado momento da vida dela resolve fazer a cirurgia bariátrica. Então, assim, às vezes parece que é uma solução fácil, né? Não é. É difícil explicar o quão difícil é. E eu acho que ainda a gente tem um processo grande aí para que as pessoas percebam que a gente está comendo muito mal. Os nossos filhos estão comendo muito mal. Ninguém mais faz exercício, não há mais tempo, ninguém quer gastar com isso, eu não sei o que é. Mas isso vai trazer um problema de saúde pública, já tá. Você vê, quanto tempo para fazer todas que eles acham que seriam necessárias? Para que a fila fosse zerada, são 13 anos. De repente tem que se virar num outro lugar para que as pessoas se conscientizem e comecem a melhorar a qualidade dos alimentos, do estilo de vida e comecem a resolver esses problemas, porque comer compulsivamente é também um problema psicológico, não é só uma questão de, é um sem vergonha, come sem parar, esse aí tem preguiça de fazer dieta. Não é isso e é muito sério. Pois é, a gente precisa mudar o olhar para passar a tratar a obesidade também como uma doença, né? A gente fez isso, tá fazendo isso com os problemas mentais, por exemplo, né? Com os problemas de saúde mental. São super estigmatizados, né? Ai, tá depressivo. O problema é mesmo. Depressivo por quê? Tá ótimo.
tem dinheiro, tá tudo bem, tá com saúde, tá com depressão, por quê? Antes se Exato. falava muito isso, A gente né? atribui o problema de saúde à própria vítima, ao próprio paciente, como se fosse culpa dele. No caso da obesidade também não é isso, e também não é mimimi falar sobre o preconceito contra quem está acima do peso. De fato, a gordofobia existe, é um problema real e a gente tem que olhar com muita atenção, tá certo? Agora são 11 horas pelo horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Sobre o resgate dos garotos na Tailândia. Paulinha, temos outras informações sobre essa operação? Como a gente falou no começo do programa, agora são 8 os resgatados. Ainda tem 4 crianças dentro da caverna e o professor, né, o treinador deles. O serviço de resgate está suspenso. A gente está à noite já ali na Tailândia e eles têm preferido estar de dia, com condições climáticas ideais, com o descanso também dessa equipe, que está ali num esforço muito grande, dias, né? Exatamente, para tirar esses meninos e o professor ali da caverna, mas tem sido um prognóstico bom, né? Já 8 pessoas fora, a gente não tinha muita noção de que isso aconteceria rapidamente, surpreendeu a todos que já 4 no domingo estavam a salvo, hoje mais 4. E até mais, Paulinha, porque quando saiu a notícia lá no dia 23, né, um pouco depois, o dia 23 foi quando a mãe de um dos meninos registrou o desaparecimento. Foi em uma tarde de sábado. Quando saiu a notícia que 12 meninos e um técnico de futebol tinham desaparecido dentro de uma caverna na Tailândia, que poderia ficar inundada caso houvesse chuvas, todo mundo pensou que eles estivessem mortos, né? Exatamente. E aí, depois de alguns dias, 9 dias depois é que veio a confirmação de que eles estavam bem, estavam vivos. Então foi um alívio, já foi uma notícia muito boa que eles estivessem vivos, né? E melhor ainda agora que eles puderam ser resgatados, né? Encontrados e retirados de lá, né? Ô Paulinha, e o legal disso tudo o legal, também não sei se é legal, se não é cada um que tire suas conclusões, mas os pais não estão culpando o técnico, né? Que é o único adulto, né? Isso. Não, porque parece que essas crianças já tinham ido a essa caverna uma vez anterior, então não é um passeio exatamente novo, né? Eles já teriam feito esse passeio e me parece que foi mesmo um acontecimento. Ninguém esperava que realmente no dia 23 fosse cair essa chuva, eles fossem ir entrando ali para dentro. Parece que não há nenhuma culpabilização em cima desse treinador, mas ele mesmo deve ter uma cobrança pessoal por ser o único adulto de estar ali, tanto que nessa carta que ele mandou pelos mergulhadores, ele pede desculpa aos pais e se preocupa em dizer que ele está dando toda a assistência que ele pode para as crianças que estão ali, porque realmente é algo que acho que eles nunca imaginaram. Tanto que eles não tinham comida, eles não tinham nada, tinham deixado as bicicletas para fora, com mochila, quer dizer, foi realmente imaginar, vai cair essa chuva, logo a gente pega e sai. Uhum. Se chegou a dizer que era um ritual de iniciação para que eles entrassem no time, o técnico levaria eles até lá, mas como você disse, era um passeio que já tinha sido feito, né? Então parece que essa história ainda não está bem explicada, né? Essa foi uma das hipóteses levantadas de um ritual de iniciação, mas só quando eles saírem de lá a gente vai ter certeza. Né? Numa coisa de liderança, tipo, vamos até lá. Eu até vi entrevista, acho que do tio de um deles, que fala, dessa vez eles estavam muito animados, porque eles já tinham ido uma vez anterior e agora eles estavam mais preparados para ir um pouco mais além ali, né? Porque diz que é uma pista turística, mas um pouco complicada, mesmo de difícil acesso. Então, vai ver que até era num exercício desses, né, de leadership ali, de se superar, de tentar enfrentar algum desafio, mas claro que um desafio controlado, nunca se esperou que eles acabassem enclausurados dentro da montanha, né? Mas nessa troca de cartas que teve no fim de semana e tal, entre as crianças e os pais e tal, os pais escreveram uma carta pra eles, os mergulhadores que levaram, lógico, agradecendo por cuidar dos filhos, agradecendo ao técnico por estar cuidando da criançadinha lá e tal. Então, exatamente. Porque ele tava bem encanado, né? Putz, fiz besteira, por que eu trouxe eles aqui? Adulto, se culpou muito, né? Se culpou muito, mas os pais falaram, não, beleza, tá ok, o importante é que vocês estão vivos e você tá cuidando deles. Então teve essa certeza aí de que os pais não estão culpando o técnico, para ele mesmo, né? Pois é, fazia tempo que a gente não assistia uma operação de resgate assim tão delicada, né? O último caso mais recente que
que mobilizou tanta atenção assim foi o soterramento dos mineradores no Chile, né? Que foi em 2010. E lá durou muito mais tempo, foram mais de 60 dias, mais de 2 meses, até que o último, foram 33 soterrados, até que o último minerador saísse de lá, Eu o acho último que mineiro. essa sensibiliza muito por serem crianças, né? De 11 a 16 anos, um dos meninos, inclusive, fez aniversário quando dentro, tava né? lá, é. É verdade. Então isso vai sensibilizando demais. A gente vai falar daqui a pouquinho de um outro assunto mundial, que é a Copa, né? Um apresentador do Sport TV fez um comentário que está repercutindo bastante sobre o Neymar, um comentário do André Rizek. Esse é um assunto que a gente vai discutir daqui a pouquinho aqui no Morning Show. Agora, 11 horas e 13 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. E olha, parte da delegação brasileira que foi à Rússia já está de volta ao Brasil. Eles desembarcaram ontem no Rio de Janeiro. E é para lá que a gente vai agora falar com o nosso Rodrigo Viga. Bom dia para você, Viga. Fala aí, é você, Mano Brown? Opa, tô aqui, tô na área. Que beleza, eu gostei da trilha sonora, sabe por quê? Por quê? Eu conheci a patroa com essa música. Ah, é? Lembrou os bons momentos aí, hein? Exatamente, momento em que eu tava atuante, né? Agora eu... Já tirou o time de campo agora, já, né? Sou tiririca do brejo agora, né, Mano Brown? Pendurou a chuteira já, né? Mas na época você tava no auge aí, né? Tava partindo pra cima. E foi muito engraçado que ela tava numa roda cheia de meninas, né? E era final da noite, assim, eu cheguei numa pessoa, falei, me apresenta a tua amiga aí. Tomei um fora logo de cara, era a irmã dela. A irmã dela falou assim, primeiro que ela não é minha amiga, é minha irmã. Segundo, seja homem e vá lá. E aí foi e tá aí, ó, até hoje aí, ó. Bingo, rapaz. Aí, ó. Bingo. Ô, Mano Brown, eu tô aqui na sede da Polícia Federal tomando conta de outros assuntos, rapaz. Mas quem desembarcou nesse final de semana aqui no Rio de Janeiro com direito a aplauso e carinho foi a comissão técnica da Seleção Brasileira e parte dos jogadores. O Oli ninguém achou. Sabe quem é o Oli, Mano Brown? Sei, onde estão procurando, né? Onde está o Oli, né? Não acharam. Sabe quem é o Oli da seleção? Não? Quem é o Oli da seleção? Neymar? Neymar, que não jogou porcaria nenhuma nessa Copa do Mundo, né? E voltou mudo, saiu calado, né? Exatamente. E queria fazer uma autocrítica aqui a mim e a todos os colegas. Acho que todos foram muito generosos, muito bondosos. Adularam demais o Tite durante a pré-copa e principalmente durante a Copa do Mundo. Se ele fosse um pouco mais apertado, talvez ele tivesse feito alguns questionamentos e não tivesse feito algumas opções erradas, equivocadas, como a insistência, por exemplo, com o Gabriel Jesus no comando de ataque, a convocação do Fagner, para mim, é um jogador limitado. E eu, particularmente, nunca gostei do Fernandinho, sempre fiz críticas aqui ao Fernandinho no microfone da Jovem Pan, um jogador extremamente supervalorizado e falhou nos 2 gols que levaram o Brasil à eliminação precoce na Copa do Mundo. Mas mesmo assim, apesar dos fatos e dos acontecimentos, Mano Brown, a seleção brasileira foi carregada no colo por um grupo de mais ou menos 50 pessoas que esteve esse grupo no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro desde a madrugada. Eu conversei com um cara, rapaz, ele saiu de casa 3 horas da manhã. Ele foi lá se inspirar na seleção brasileira para jogar pelada. Eu peguei até o telefone dele, porque ele jogou uma pelada, uma partida depois. Agora, se inspirou na seleção brasileira, se deu mal, deve ter perdido a pelada deste domingo. O fato é que houve aplausos, houve manifestações e gestos de carinho e de afeto a Tite e companhia. Alguns foram realmente generosos, como o Coutinho, o próprio Casemiro, que distribuíram autógrafos. Eles tiraram algumas fotos, algumas selfies com os jogadores, mas de uma maneira geral, poucos falaram. Aquele que foi mais macho, aquele que teve o negócio roxo foi o Casemiro, viu? O meu caro Mano Brown, ouvintes internautas da Jovem Pan. Ele disse o seguinte, que o trabalho não deve ser extirpado, não significa o fim de uma era, que Tite deve permanecer, mas fez uma confissão. Foi o pior primeiro tempo da seleção brasileira ao longo da era Tite, e aí pagamos o pato de agora estarmos assistindo à distância, né? França, Bélgica, Croácia e a seleção da Inglaterra, Mano Brown. Pois é, né? E o Casemiro, inclusive, foi muito elogiado, né? Nos primeiros jogos, ele estava suspenso na derrota contra a Bélgica, mas desse time aí foi o que se salvou das críticas, né? Foi um dos mais elogiados e muita gente até atribuiu essa derrota à ausência dele, né? O Fernandinho entrou justamente no lugar dele. Casemiro fez falta, né? Contra a Bélgica.
Indubitavelmente, até porque o Casemiro é muito mais jogador do que o Fernandinho, e mais do que isso, ouvintes internautas da Jovem Pan. O Fernandinho não é primeiro volante, o Casemiro vem jogando com o Zidane no Real Madrid, agora já é outro treinador, nessa função de primeiro volante. Agora, lembra dos craques, dos extra-séries, aqueles que foram chamados porque estavam arrebentando há muito tempo na Europa e por um mero acaso do destino não tinham sido lembrados nas convocações do time, tinham sido pouco lembrados. Estou falando de Fred, de Tyson, desse quilate, desse gabarito de jogador. Não jogaram um minuto na Copa do Mundo, não foi isso, Mano Brown? Pois é, ninguém entrou em campo, né? Exatamente. Tirando os goleiros e mais um jogador que me fugiu agora aqui, os dois jogadores de linha. Tinha mais um jogador de linha, vou fazer um esforço aqui de memória já. Eu lembro. Não jogaram. Jeromel. Oi? O Vini tá soprando aqui. Foi o Jeromel? Jeromel, exatamente. O zagueiro Jeromel. Obrigado. Então esses 3 jogadores não jogaram. Jeromel a gente sabia que era a opção da opção da opção. Para gripes e tosses, aqueles tome com Jeromel. alegria nas pernas, capaz de mudar o time, jogadores internacionais, enfim. Com todo o respeito, eu vou até fazer uma reflexão aqui, a contratação de um deles, que ao chegar à seleção brasileira para a Copa do Mundo, saiu do Shakhtar e foi para o Manchester United da Inglaterra, no mínimo, é estranho, companheiros. E agora a grande dúvida é se o Tite continua, se o Tite vai embora, né? Sobre a permanência dele. Essa, né, Paulinha, inclusive é a nossa hashtag hoje, né? Tite fica ou sai? E tá em segundo entre os assuntos mais Olha comentados só do Brasil nessa manhã no Twitter, porque o brasileiro quer opinar, né? Ele quer claro, falar se ele gosta, quer se saber ele não de Copa, gosta, né? ele quer. Você quer conferir algumas opiniões? Vamos lá, o que o galera? pessoal tá achando? Olha aí, ó. O Manuelzinho, se o Tite sair, ficarei muito Tite por ele. Nossa Uma piada Senhora. recorrente do Tite, né? Hashtag Fica Tite, não. fica ou sai, vamos lá. Mário, hashtag Tite fica ou sai, eu não manteria. Errou muito, foi teimoso, levando jogadores péssimos, uns machucados, não tinha banco. Portanto, eu levaria Renato Gaúcho. Esse é do time do Viga aí, ó. Tá criticando. É o dos cornetas aí, ó. Vamos lá, tem mais aqui, ó. O Mico Academico. Hashtag Tite fica ou sai. Assim como Tele foi técnico do Brasil em 2 Copas, Tite merece uma nova chance. Curioso que seus nomes são parecidos, mas é bom lembrar que Tele nunca foi campeão. A Tele Santana, né? Exatamente. Fechando com o Marcos, Tite fica, pô. Hexa 2022 é uma realidade. Hashtag Tite fica ou sai. Ele colocou um gif ali do Tetra do Pelé, né? Da narração do Galvão com o Pelé. É, o eterno título Deixa eu pra fazer uma sempre do defesa Brasil. aqui. Deixa eu fazer uma defesa. Manda, Vini. Fala, Vini. Deixa eu fazer uma defesa aqui do professor. Vamos lembrar que há 2 anos atrás... Professor, é teu professor. Vamos lembrar que há 2 anos atrás... Na Casa de Papel, é isso? Vamos lembrar que há 2 anos atrás o Tite pegou o barco afundando com Dunga. Questionamentos, inclusive, se a seleção se classificaria nas eliminatórias ou não. Pegou, retomou o padrão tático, retomou a confiança e o orgulho do brasileiro ferido após 2014. O brasileiro voltou a torcer para a seleção brasileira. O Tite não tem culpa se alguns jogadores se machucaram e se lesionaram, ele contou muito com isso agora nesse período pré-Copa. O Tite não tem culpa que o Renato Augusto errou um gol na cara do gol, que o Coutinho errou um gol na cara do gol, que o Fernandinho me faz um gol contra, que ninguém dá um pontapé no Lukaku no meio de campo. O Tite não tem culpa de nada disso. Claro que ele Mas tem, ele é professor. teimoso, ele foi orelhudo, Foi ele tem que colocou um monte esses de coisa, caras lá. Como Oi? não tem culpa? Ele foi teimoso, ele foi orelhudo, então ele tem culpa, sim, lógico que tem. Gente, a convocação, o Brasil óbvio, foi 3, muito 4 mal no jogadores... primeiro tempo, Vini. O Brasil foi muito mal no primeiro tempo. Foi mal, e aí você Viga. vê a inexperiência de um treinador, inexperiência em termos internacionais, de Copa do Mundo, que na hora de mexer, na hora de fazer aquela alteração para tentar, pelo menos, levar o jogo para prorrogação, ele demorou muito. Eu acho que demorou também. Morreu abraçado com Gabriel Jesus. Morreu abraçado com o Paulinho. Morreu abraçado com um monte de gente. Eu acho que demorou para fazer algumas substituições no primeiro tempo, que a Bélgica estava realmente melhor. Agora, existe uma dificuldade também do brasileiro entender que tem outras seleções tão boas quanto a seleção brasileira. Claro, isso A seleção sim. já não é mais a grande seleção do mundo. E a Bélgica tem grandes jogadores também. Tem os méritos da Bélgica também.
Sim, tem os méritos da Então, Bélgica. calma, a gente também tá colocando o Tite aí como grande culpado e não é, hein, gente. Aí vai mandar o cara embora, acaba todo um planejamento, traz um não é outro pra mandar aí. o cara embora, é pra mostrar pra ele que ele tá errado, pra que ele não repita o erro no próximo ciclo. Ah, mas você não acha que Porque ele o sabe que ciclo ele tá errado? O cara queria então, ser campeão. tomara que ele faça uma Quem reflexão queria? e chegue à conclusão. Realmente eu errei, eu fui mal na convocação do jogador XYZ, esses pancaréis aí, tipo Fred, Tyson, Fernandinho, coisa e tal, e não posso morrer abraçado. Olha só, não tem como, pra mim, não tem cabimento, viu, Mano Brown, 20 internautas desse Morning Show. Você ter uma seleção, pensar que vai ser campeão da seleção brasileira com um centroavante com camisa 9 que não fez um gol numa Copa do Mundo. Você já viu isso? Eu nunca vi. Pois é, participou pouco dos jogos, né? Não é só que não fez o gol por um azar ou por uma falta de oportunidade criada, né? Ele, de fato, participou pouco dos jogos. Ô, Vigar, infelizmente o nosso tempo já acabou, me despeço aí, mas a gente vai falar muito de Tite ainda, né? Esse assunto vai render bastante. Isso daí, tem esse tititi aí, a gente tá com apetite para falar sobre o tema, mas tem gente que desde a sexta-feira passada tá sofrendo de apendicite. É por aí. Mas não vamos ficar Tite, não. Já passou e aí 2022 Ele tem tá proposta logo pra ali. ficar, né, Mano Brown? Ele tem proposta pra ficar, Claro. vai refletir. Eu acho que até deve ficar. Agora, tomara que ele se reinvente. E Renato Gaúcho não dá, né? Sem condições, né? Não, é muito fanfarra. Vai ficar mais no futebol do que na seleção brasileira. Aí é várzea. Valeu, Vigão. Um abraço. Um beijo. Outro, tá dado. Ô, Vini, falando do Neymar agora, hein? O que é que o Casão, o Mauro Betting, você tem a falar sobre o Neymar? E o André Rizek também da Sport TV, é? né, Vitor Brown, que ele tem feito aqueles contos russos lá na Copa do Mundo, lá pela Sport TV, e ele falou muito dessa postura do Neymar, de o Neymar ter saído menor do que ele chegou na Copa do Mundo. Um jogador que até jogou melhor do que o Messi, do que o Cristiano Ronaldo, mas que por conta dessa postura dele, né, das simulações, né? Das simulações e também de se fechar nessa bolha da própria rede social, não falar com ninguém, não falar com a imprensa, não dar a cara a tapa numa derrota, aí quando vence manda indiretinha. Então muito disso prejudicou ainda mais a imagem do Neymar, que acabou virando uma piada mundial, né? A gente vê os vídeos aí pela internet, todo mundo grita Neymar no fundo e os torcedores caem. É engraçado? Mas eu não sei se isso é Está legal. até mostrando agora um vídeo dos torcedores belgas fazendo justamente isso. Eles gritam Neymar e aí vão colocando a mão no joelho, a mão na perna, fingindo que estão machucados, gritando ai, ai, ai. E aí, Ai, porque eles ganharam. Porque se tivessem perdido, estavam chorando em casa até hoje. Gente, o futebol é imponderável. O cara é craque, não adianta pois falar, porque ele é bom agora. Pode crescer, amadurecer em algumas posturas. Agora, o jogo de futebol é isso. Se sempre o melhor ganhasse, qual era a graça desse jogo? Não tinha nem conversa. Como é que é o nome do André Rizek? André Rizek. Fez uma crítica. Quem que no mundo sabe quem é André Rizek? Agora, no mundo inteiro sabem quem é o Neymar. Eu fico meio chato. Não, é Neymar sério. é Calma, ídolo eu tenho meu pras ponto. Mas se for por aí peraí, também... Mas aí então peraí. ninguém pode A gente falar não nada. pode falar do Então não Donald pode falar Trump, nada. porque quem é Não, Vitor mas Brown perto do falar é Donald uma Trump? coisa. Agora os caras estão ridicularizando Mas o ele Neymar, não só que todo ridicularizou. mundo tava na mão do Neymar. A gente precisava do Neymar e tal. Ele não é um ridicularizou, não. tanto que ele diz assim, ridicularizou. é triste dizer isso, mas o Neymar sai da Copa do Mundo com uma piada mundial. E deixa eu chamar o vídeo com o Mauro Betting, então, porque já que o Neymar não falou, eu queria saber do Mauro Betting o que ele teria falado se fosse o Neymar. Vamos ver. Acabou para nós brasileiros e até agora não temos uma palavra do nosso principal jogador, o Neymar. Mauro Betting, se você fosse o Neymar, o que você falaria? Primeiro eu mudaria o cabelo, embora no meu caso, tanto como dele é mais fácil, ele de fato falou pelas contas de redes sociais, atingindo bilhões de pessoas. Hoje o mundo mudou, mas eu gostaria que fosse que nem em 82, que a gente respeitasse mais a dor da derrota e que também falasse, não com a imprensa, falasse com o torcedor e não só por rede social, não só para os parceiros, para os toys, para os amigos, mas falar, e eu acredito que ele pensa assim, que ele poderia ter feito muito mais com uma seleção brasileira. Mas a gente não pode arrasar com o Neymar, não pode arrasar com a mãe do Fernandinho, com o próprio Fernandinho, embora tenha falhado demais, e o caminho é esse, torcer para que Tite continue até 2022, porque a gente vai voltar a jogar bola, desde que evidentemente a gente jogue mais e não se jogue tanto em campo. Você entrando na cabeça do Tite agora, o que ele está pensando? Primeiro tomar caipirinha e segundo mais um ciclo, porque ele gostaria de trabalhar, por exemplo, na Espanha, num grande clube que não tem hoje disponível. Então melhor para o Tite, melhor ainda para a seleção e para o futebol brasileiro é a permanência do Tite no comando do Brasil. Valeu, Mauro.
E quando ele fala do Fernandinho, Brão, porque o Fernandinho foi alvo de muitas manifestações racistas, né, na sua rede Isso, social, ataques racistas, o que é lamentável também, né? Claro. Fazer uma crítica é uma coisa, fazer um ataque como esse é totalmente descabido. E é criminoso, né? O racismo é crime. É sempre bom a gente lembrar. Tempo esgotado, chegamos aos 45 do segundo tempo. Valeu, Vini, um abraço. Valeu. Campeões Caio, aqui, tchau. hein? Muito obrigado, Segundo Mano Brown. nos TTs. Boa. Quem levou prêmio foi o Valentim. Já vou falar com você aqui, Valentim. Boa, Valentim. Começou a semana com o pé direito. Valeu, galera. Fim do Morning Show. Abração. Tchau.